Ah, como eu gostaria que os nossos dirigentes que cuidam do departamento de futebol do São Paulo fossem tão profissionais e tão competentes como o nosso diretor de marketing, Eduardo Toni. Cara, esse cara tá tirando leite de pedra e se tem um fator positivo da temporada 2021 do São Paulo foi o marketing e agora 2022 iniciou com tudo, galera. Vamos aí para mais um vídeo no canal. Neste vídeo vamos estar falando aí dessa nova parceria do São Paulo, uma nova empresa aí patrocinando o clube. Hipótese aí, chances de ter até name rights, cara, seria maravilhoso isso. E tem torcedor que tá torcendo o nariz. Tem torcedor que tá contra essa ideia de name rights no Morumbi. Cara, mordam as costas, velho. Esse tipo de torcedor, sinceramente, pode morder as costas. E também vamos estar falando aí, galera, de Rodrigo Dourado no São Paulo. Vamos estar falando do Pato aí, que, cara, tá praticamente mendigando para voltar pro São Paulo. Vamos conversar sobre isso. Enfim, para quem não for inscrito, se inscreva, ative o sino de notificações e vamos lá, rapaziada. E vamos começar falando aí sobre o novo patrocinador do São Paulo, galera. Trata-se aí da empresa de criptomoedas mexicana Bitso. Eu já tinha feito um vídeo aqui falando que o São Paulo fecharia com eles, mas aí demorou um pouco, passou-se aí umas 3 semanas até que de fato batessem o martelo e fechassem o negócio efetivamente. Cara, a equipe de marketing do São Paulo tá fazendo um trabalho muito ok, tá fazendo um trabalho bom. Assim, eu fico pensando onde o São Paulo poderia chegar se no lugar do Belmonte, por exemplo, tivesse um profissional do nível do Eduardo Toni. Um cara que realmente entende daquilo que ele tá situado, daquilo que ele tá ocupando o espaço. Não o Belmonte, que é um peso morto ali, tá ocupando um espaço que ele não tem nem noção de como faz para exercer aquela função. Então, assim, isso daí impossibilita muito o São Paulo de pensar em algo a mais, né, galera? Essa temporada, o objetivo do São Paulo é o quê? Buscar um bicampeonato aí do Paulista e, de repente, tentar ganhar uma Sul-Americana. Eu acho que esses dois campeonatos o São Paulo pode sim brigar, pode sim lutar pelo título. Agora, Campeonato Brasileiro, a nossa expectativa é o quê? É fechar ali pelo menos num G6, já seria de bom tamanho. E Copa do Brasil hoje em dia tá muito difícil, galera. Copa do Brasil hoje em dia tá tão difícil quanto Libertadores. Até porque Libertadores, nos últimos anos, quando chega na semifinal, vira uma Copa do Brasil. Então, assim, é complicado. Mas mesmo assim, a gente ainda tem um ânimo, né? A gente ainda vê que tem bons profissionais ali que pode, de repente, mudar os rumos do São Paulo. É ação de streaming, essa história de banco aí que eu expliquei ontem. Aí hoje, fomos pegos de surpresa com uma excelente notícia, essa nova parceria do São Paulo, que tem até possibilidade de daqui a um tempo estarem fechando o name rights. Cara, seria espetacular. E tem um monte de torcedor aí, eu tô vendo em rede social, principalmente no Twitter. Os caras estão contra, falando, jamais eu chamaria o Morumbi de Morumbitsu. E o nome nem seria esse, tipo, o pessoal falando brincando, sabe? Aí aparece um monte de torcedor, e geralmente são os mesmos torcedores fãs do Lisieiro, né? É basicamente a mesma característica de torcedor. Ah, jamais eu chamaria o Morumbi de Morumbitsu, que não sei o quê. Rapaziada, o São Paulo fechando aí esse name rights, ou com a Beats, ou com a empresa que for. Cara, a gente tem que pensar na grana. A gente tem que pensar em como o São Paulo pode evoluir. A gente pode pensar, tem que pensar financeiramente como aquilo ajudaria o São Paulo. Esquece essa história de, o Morumbi tem que ser chamado de Morumbi eternamente. Rapaziada, sinceramente, não é esse o caminho. A gente tem que pensar no melhor pro São Paulo e esquecer essa história de orgulho, essa história de, sabe? Sinceramente, já deu, já. São Paulo tá ficando ultrapassado e agora apareceu uma esperança, né? Apareceu uma expectativa. O São Paulo tá voltando a inovar. Né? Em uma semana, o São Paulo trouxe 3 novidades que não tem nos times brasileiros, não tem. Essa história de streaming, banco. Agora o São Paulo vai ser o primeiro clube no mundo a vender ingresso por criptomoeda. Cara, o São Paulo tá voltando a inovar. O São Paulo tá voltando a trazer uma expectativa pro torcedor e, quem sabe, né, de um futuro melhor. Embora fica complicado pensar a longo prazo, num futuro melhor, sabendo que a gente vai ter que aturar o Casares ano após ano, né? Mas mesmo assim, já é alguma coisa. Poderia estar numa situação pior, rapaziada. Deixa a opinião de vocês aqui. O que vocês acharam dessa história aí dessa nova parceria do São Paulo com essa empresa Bitso? Que, por sinal, vão ocupar ali um setor do Morumbi. Vão ter até camarote próprio, enfim. Eu achei espetacular, eu achei uma cartada fantástica. A equipe de marketing do São Paulo tá de parabéns.
estão fechando os espaços da camisa e com valores interessantes. Valores realmente que a gente vê assim e fala, bom, não fechou por preço de banana, né? E deixa a opinião de vocês, rapaziada. E o assunto agora trata-se de Alexandre Pato, rapaziada, que é o seguinte, né? Tá se oferecendo, tá praticamente se humilhando para retornar ao São Paulo, tá querendo reduzir os valores de uma maneira, assim, a ponto de aceitar um contrato de produtividade na casa dos R$ 5.000 por mês. E surpreendentemente, nas redes sociais, que eu tô vendo comentários, postagens, enquetes, cara, cerca de 55% da torcida do São Paulo que eu tô vendo em enquetes tem interesse no retorno do jogador. Tem interesse no retorno do Pato. Assim, eu vou fazer uma análise. É o seguinte, esse Campeonato Paulista 2022, o São Paulo não pode, em hipótese alguma, fazer o que fez no Campeonato Paulista 2021. Colocar os titulares logo no início, tratar como uma Copa do Mundo. Eu acho que não é esse o caminho. Em 2022, pelo menos, até a fase dos mata-matas, a primeira parte do campeonato, cara, time misto. E aí no mata-mata, beleza, coloca time titular, ok, vai pra cima. Assim, levando em consideração que por um contrato simbólico, R$ 5.000 por mês, time misto do São Paulo, ele até poderia ter espaço num time misto ali pra jogar o Campeonato Paulista. Porém, é o seguinte também, né, galera? A gente entra em contradição, né? A gente termina entrando em contradição, querendo o Pato de volta no São Paulo. É meio complicado, eu entendo. Eu entendo que ele poderia sim ter espaço nesse time misto do São Paulo. Mas, cara, se ele tivesse mais vontade, se ele sentisse mais a derrota, se fosse um jogador mais inconformado, igual. Nem precisava ser igual ao Luciano, se fosse metade do que o Luciano é, já estaria de bom tamanho e, porra, com certeza a gente aceitaria. Mas é complicado porque o Pato é um jogador muito, assim, o cara não tem vibração, né? Então é difícil, galera, é difícil. O São Paulo já sinalizou que não tem interesse no retorno do jogador. Creio que não vai vir, mas é meio complicado, né? Eu até gosto do Pato, pô, não tem como não gostar do Pato. Ele abriu mão de valores que, cara, quais jogadores abririam mão? Poucos. Então ele mostrou muito mais carinho, ele mostrou muito mais respeito pelo São Paulo do que outros jogadores que passou por aqui, né? Enfim, é difícil, é difícil. Sinceramente, mesmo gostando do jogador, acho que ele renderia muito mais do que os que estão lá. De fato, ele renderia mais que Éder, renderia mais que Pablo, renderia mais que o Vitor Bueno. Mas assim, a gente quer ver vibração, né? A gente quer ver jogador revoltado, jogador que entra em campo já, caso perca, não vai aceitar a derrota, enfim. E o Pato, infelizmente, quando ganha, comemora, quando perde, sei lá, água com açúcar. Enfim, é complicado. Deixa aí nos comentários, vocês aceitariam o Pato? Por R$ 5.000 por mês, cara, até poderia rolar um teste no Campeonato Paulista, mas é difícil, cara. Dificilmente daria certo. E antes de encerrarmos o vídeo, rapaziada, vamos estar falando aí da situação envolvendo o Rodrigo Dourado. O São Paulo sinalizou interesse no atleta. E é o seguinte, uma coisa preocupa. O fato do São Paulo ter interesse no Rodrigo Dourado quer dizer que não está muito nos planos do Rogério Ceni contar tanto com Gabriel Neves. E eu acho isso daí um absurdo, um desperdício. Rodrigo Dourado ocuparia mais ou menos ali a mesma faixa do campo. Falando em si do atleta, cara, é um bom jogador que tá desgastado lá no Inter. O ciclo dele no Inter já se encerrou. Ele iniciou muito bem. Quando ele apareceu, muita gente falava que, porra, ele seria o volante da seleção brasileira na Copa 2018. Seria jogador de seleção. Teria espaço em clubes da Europa. Acabou não se tornando aquele jogador que imaginava-se, né? Mas mesmo assim, uma mudança de ares, indo para um outro time, ele pode recuperar aquele futebol de antes. Eu acho um jogador muito interessante. Eu acho que ele é mais jogador do que o Lisieiro. Eu acho que ele tem mais postura. Eu acho que ele, ali no meio de campo, ele controla melhor o jogo do que o Lisieiro, com certeza. Então, assim, gostaria da contratação. Porém, já tem clube aí da Turquia interessado. Galatasaray está interessado. Seria muito mais proveitoso, seria muito mais inteligente por parte do Internacional negociá-lo com um clube de fora do que negociar com um clube aqui do Brasil, um potencial concorrente. Então isso daí complica muito as negociações, galera. Mas vamos aguardar, né? Seria, porra, eu ia gostar. Sinceramente, eu acho que é um jogador que viria para agregar. Porém, a preocupação que fica é a questão do Gabriel Neves, né? Jogador vindo na mesma função. Rogério Ceni
Cara, visivelmente o Rogério Ceni não é muito fã do Gabriel Neves. Eu não sei por quê. O Rogério Ceni não gosta do cara, não gosta do futebol do cara. Então, assim, se ele não vier, pelo menos a gente vai ter ali o Gabriel Neves e eu espero que o Rogério Ceni dê mais oportunidades pra ele. Enfim, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Tamo junto, uma excelente sexta-feira a todos e vamos São Paulo.